Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar a nossa legislação aqui, nosso Estatuto da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Polícia Civil do Estado de Pernambuco, PCPE. Não é o Estatuto do Funcionário Público Civil. É o Estatuto da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Tem muita diferença. Se você está pensando que você está estudando esse estatuto anterior, você está errado. A gente está tratando de um estatuto específico. Imagina o seguinte. Você tem um estatuto do funcionário público civil de Pernambuco. É isso. A gente está estudando o estatuto da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Imagina que isso aqui é uma regra geral, essa aqui é a regra específica. Tá? É isso que você tem que ter na tua cabeça. Como a atividade policial, ela tem suas particularidades, você tem um estatuto que é particular à atividade policial. Portanto, você tem ali a regra geral, que é o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de Pernambuco, e a gente tem a regra específica, dadas suas particularidades, o Estatuto da Polícia Civil de Pernambuco. Entendido? Então lembra, a gente está estudando o Estatuto da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, Lei 6425 de 72, e agora a gente vai trabalhar a parte que ninguém gosta. Que é a parte de deveres, é a parte de disposições disciplinares, é a parte da chicoteada, é a parte que ninguém gosta, não adianta. Mas quando você tem a parte de vantagens, de dinheiros, de pilas, você tem o contraponto da balança, que é a parte de disposições disciplinares. Beleza? A legislação institucional, você que já estudou comigo, você sabe como é que é eu, você, a tela, e se for alguma coisa muito importante, eu venho no quadro e eu acordo você. Beleza? Vamos comigo para a tela. Vamos lá. Artigo 30. A gente vai trabalhar agora a parte de disposições disciplinares, começando pelos deveres. A gente já viu a parte de dinheiros. Agora a gente vai ver a parte de deveres, que não só de dinheiro vive a pessoa. Você também tem que ter dever, né, fião? Tá louco? São deveres do funcionário policial, além daqueles inerentes aos todos os funcionários públicos civis. Então você tem os deveres de funcionário público civil do Estado de Pernambuco, e agora você tem mais um pouquinho de dever. Por exemplo, a dedicação e a fidelidade à pátria, cuja hora segurança e a integridade deve defender mesmo com o sacrifício da própria vida. Mas, Matheus, eu não quero sacrificar minha vida eu sendo policial civil. Cara, então você não está cumprindo seu primeiro dever. Então já comece a repensar se você quer ser policial civil ou não. Segundo, a disciplina e o respeito à hierarquia. Frequentar com assiduidade para fins de aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos profissionais, os cursos instituídos de forma periódica pela Academia de Polícia Civil ou estabelecimento congênere em que haja sido compulsoriamente matriculada. A regra é que você sempre tem que estar se atualizando, se complementando. Mas se por acaso você for um pouco relaxado, um pouco preguiçoso, vai acontecer de você ser matriculado de forma compulsória. Se for o caso, você tem que frequentar com assiduidade, tá? Para você se aperfeiçoar e se atualizar. Entendido? Velar pela dignidade da função policial e também ter conduta pública irrepreensível. A gente está falando dos deveres. Agora, a gente vai falar das transgressões disciplinares. Entenda o seguinte, você tem a esfera criminal, você tem a esfera, aqui, vamos colocar crime.
você tem a esfera civil e você tem a esfera administrativa. Quando eu falo em transgressão disciplinar, eu estou falando da esfera administrativa. Entenda que as três esferas, elas podem acontecer, elas podem andar, elas podem se processar de forma autônoma. O Estatuto da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, ele trata da esfera administrativa. Ah, Matheus, a esfera civil, Código Civil. A esfera criminal, Código Penal. Entendido? A gente vai trabalhar na esfera administrativa. São transgressões disciplinares. Exercer cumulativamente 2 ou mais cargos ou funções públicas, claro que as exceções previstas em lei. Por exemplo, você pode também acumular um cargo de professor. Exemplo, tá? O primeiro exemplo. Se você faz parte do quadro de saúde, você também pode ser médico, por exemplo, em outro hospital. Em outro hospital. Não necessariamente, também esse hospital não necessariamente precisa ser público. Divulgar através de veículo qualquer. Quer dizer que qualquer veículo de comunicação, eu estou falando daquela www, que é a World Wide Web, vulgo internet, fatos ocorridos na repartição e propiciar-lhe a divulgação ou facilitar de qualquer modo o conhecimento a pessoas não autorizadas para tal. Então, em qualquer veículo de comunicação, TV, rádio, internet, qualquer coisa. Também, referir-se de forma desrespeitosa e depreciativa às autoridades e atos da administração pública em geral, não é só do Estado, é em geral. Promover ou participar de manifestações de apreço ou desapreço a qualquer autoridade. Manifestar-se ou participar de manifestações contra atos da administração pública em geral. Também, de novo, em geral, não é somente do Estado de Pernambuco ou somente da Secretaria, por exemplo, da Segurança Pública do Estado de Pernambuco. É em geral. Indispor-se com funcionários contra seus superiores hierárquicos ou provocar de forma velada ou ostensiva a animosidade entre os funcionários. Provocar de forma velada. O que é isso, Matheus? A famosa fofoquitia, fofocal. Não pode ficar fofocando ali para gerar o caos ali na instituição. Valer-se de cargo para lograr proveito de pessoa em detrimento à dignidade da função policial. É a famosa aqui, eu vou dando exemplos, carteirada. Você dá uma carteirada e fala assim, não, é óbvio, eu sou polícia, então você tem que me ajudar aqui. Praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a dignidade da função policial. Também é uma transgressão disciplinar. Retirar, aqui é o mais importante, sem prévia autorização de autoridade competente, qualquer documento ou objeto de repartição que esteja sob a sua responsabilidade. Então, você quer dizer o quê? Que você pode retirar algum documento, mas você tem que estar autorizado para retirar, tá? Cometer a pessoa estranha a repartição, então que não faça a parte da repartição, fora, claro, dos casos previstos em lei, ou desempenho de encargo para que lhe competir e seus subordinados. Entendido? Só deixa aqui que eu cliquei aqui no botão sem querer. Deixa eu ver aqui. Aí, já desapertei. Pleitear como procurador. Então, quando você é um procurador, você é o representante ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de vencimento, vantagens e proventos de parentes até segundo grau. Se não for nesses casos, você vai estar
transgredindo de forma disciplinar. Participar da gerência ou administração de empresas de qualquer natureza, ou seja, gerência de uma empresa limitada, gerência de uma sociedade anônima. Pode? Não pode. Exercer comércio ou participar da sociedade comercial, agora a gente tem a possibilidade, salvo, claro, como acionista, cotista ou comanditário. Olha aqui para mim. Vem cá. É o seguinte. Você como funcionário público, funcionário da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, o que é? O que está dizendo aqui o inciso 12 e o 13? Você não pode gerenciar e você não pode administrar empresas. É isso. Você tem que ter a dedicação integral à Polícia Civil. Você pode acumular, por exemplo, um cargo de professor? Pode, não tem problema nenhum. Mas você não pode ser gerente de uma empresa. Você não pode ser dono, sócio majoritário de uma empresa. Agora, isso quer dizer o quê? Ali no inciso 13, ele fala assim, agora, como acionistas. Como acionista pode, como cotista pode. Então você imagina o seguinte, que por exemplo, um perito da Polícia Civil de Pernambuco, ele não poderia investir na Bolsa de Valores. Porque quando você investe na Bolsa de Valores, você se torna um acionista da empresa. Tu calcule? Beleza, você só pode investir em renda fixa. A renda variável. Você não pode investir em fundos imobiliários, por exemplo. Você não pode investir em ações ali da Ambev, da Petrobras. Não, você imaginou essa possibilidade? Não. Aí vem o inciso 3, ele fala o seguinte, você não pode participar de sociedade comercial. Aí ele dá as exceções. Claro, agora acionista, cotista e comanditário, aí sim não tem problema nenhum. Beleza? Olha aqui pra mim na tela, vamos lá. Deixar de pagar. O que dá cadeia no Brasil? Deixar de pagar pensão. Pensão da cadeia. Cara, dá cadeia e dá com vontade. Pode ficar tranquilo. Inclusive vai dar cadeia e vai dar pena disciplinar. Entendido? Então, se você deixar de pagar com regularidade as pensões, que esteja obrigado, você também vai transgredir transgredir de forma disciplinar. Deixar habitualmente de saldar dívidas legítimas. O que é a palavra-chave aqui é de forma habitual. Então, não deu para pagar uma conta esse mês, mas ali foi uma exceção de exceção. Agora, se você é um devedor contumaz de forma habitual, aí sim você vai estar diante de uma transgressão. Utilizar-se do anonimato para qualquer fim. A própria Constituição Federal, ela diz que é livre a liberdade de expressão, sendo vedado o quê? O anonimato. Porque se você fala as coisas, você tem que assumir o seu BO. Praticar usura em qualquer de suas formas. Matheus, o que é usura? É o famoso agiota. Você não pode agiotar. Você não pode agiotar. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notório e desabonadores de antecedentes criminais sem razão de serviço. Então você faz aqui. Há uma possibilidade, em razão do serviço, claro, você está conduzindo uma investigação e você vai estar com uma pessoa ali que não tem antecedente criminal em razão do serviço. Aí, é possível. Mas sem razão de serviço, você vai estar transgredindo disciplinarmente. Faltar a verdade no exercício de suas funções com malícia ou má fé. Tudo isso, claro, tem que ser comprovado, entendido? Também, deixar de comunicar de forma imediata à autoridade competente faltas ou irregularidades que haja presenciado ou que tenha tido ciência. Deixar de comunicar ou omitir às autoridades competentes qualquer fato que coloque em risco ou atente contra instituições civis ou militares ou também contra a segurança nacional. Isso é pesado
E pode também, além de você ser penalizado na forma criminal, você também vai ser penalizado na forma administrativa. Apresentar de forma maliciosa parte ou queixa ou representação. Então é só de sacanagem, só de roleplay, eu vou apresentar uma representação contra um colega meu, mas só de sacanagem. Provocar a paralisação total ou parcial do serviço policial ou dela participar. Mas Matheus não tem direito à greve. Cara, pega letra de lei seca. Se lá na tua prova tiver lá, de acordo com a lei 6425 de 1972, também chamada de regime jurídicos dos atos funcionários, dos funcionários dos policiais civis do estado de Pernambuco, é correto afirmar que não pode provocar paralisação total ou parcial do serviço policial ou dela participar. Se por acaso ele fizer isso, ele vai ter transgredido disciplinarmente? Tá certo. Segundo esta lei, sim. E para a prova, basta que você saiba isso. Se é direito dele ou não, isso é outra discussão. Você vai lá, quando você estiver dentro da instituição, você reclama isso. Mas para a tua prova, você tem que saber isso. Também, negligenciar ou descumprir a execução de qualquer ordem legítima. Trabalhar incorretamente de modo intencional. Então aqui você tem o famoso dolo, com o fim de prejudicar o andamento do serviço ou negligenciar no cumprimento dos seus deveres. É o famoso corpo mole. Vou fazer. Não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. É exatamente isso aqui, por exemplo. Também, simular doença para esquivar-se ao cumprimento das obrigações. É aquilo lá que você fazia quando você estava no colégio, você não queria, tem prova hoje, eu vou fingir para meu pai e minha mãe que eu tô doente, daí eu não preciso fazer a prova. Aqui no funcionário público não tem, filho. Faltar ou chegar atrasado no serviço ou deixar de participar com antecedência a autorização a que estiver subordinado à impossibilidade de comparecer à repartição. Claro que, se você tiver um justo motivo, não tem essa possibilidade. Não se apresentar sem motivo justo ao fim das férias, licença ou dispensa de serviço, ainda depois de saber que qualquer for interrompida por ordem superior. Também é o caso de uma transgressão disciplinar. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado ou permutá-lo. Permutá-lo é o quê? Trocar, escambo, sem expressa permissão da autoridade competente. Então você não pode ficar fazendo troca sem que você tenha solicitado para a autoridade competente. Atribuir-se a qualidade de representante de sua repartição ou de qualquer outra federal, estadual, municipal ou também de seus dirigentes sem expressamente autorizado. Cara, isso aqui não tem nem sentido, mas se está escrito na lei, é porque tem história. Frequentar sem razão de serviço lugares incompatíveis com o decoro de função policial. Dar conhecimento ao público por qualquer meio de informação sobre investigações e serviço de interesse policial sem a expressa a autorização da autoridade competente. Você quer ver aqui, por exemplo, como as esferas transitam entre si? Aqui a gente está tratando da esfera administrativa, tá? Transgressão disciplinar. Só que isso aqui também é considerado crime. Segunda 3869, que trata sobre os crimes de abuso de autoridade. Entendido? E isso aqui é esfera criminal. E os processos vão andar independentes e as esferas vão andar independentes entre si. Negligenciar a guarda de objetos pertencentes à repartição ou que estejam sob sua responsabilidade, possibilitando que os mesmos se danifiquem ou se extraviem ou que sejam
ou que seja danificado de forma intencional. Valer-se do cargo com fim ostensivo ou velado. Velado é o que? É nas entrelinhas. É só aquele toque. Ah, eu sou funcionário, eu sou policial civil, hein? Mas não quer dizer nada. De participar de qualquer atividade de natureza político-partidária ou de obter proveito próprio ou alheio, de forma ostensiva ou de forma velada. Coagir ou aliciar subordinados, também com objetivo de natureza político-partidária. Ali a polícia civil é a polícia civil. Político-partidária não se misturam. Entregar-se à prática de jogos, vícios ou atos atentatórios à moral ou os bons costumes puníveis em lei. Entendido? Claro que os bons costumes... Ah, mas o que é bom costume, Mateus? O que é punível em lei? Basta que você saiba isso. Comparecer embriagado, chuco, ao serviço ou embriagar-se no mesmo. Se você chegar bêbado ou por acaso você está lá na dependência da Polícia Civil, você resolve se embriagar lá. Dirigir-se ou referir-se, não basta também só falar, também falar sobre o superior hierárquico de modo ofensivo ou desrespeitoso. Tratar os colegas e público sem urbanidade. Maltratar preso sob sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial. Dependendo de qual seja o nível de quanto você maltratar o preso, você pode incorrer, inclusive, em outro crime, que é a lei do crime de tortura, que é a lei 9455, que trata sobre a lei de tortura. Omitir-se na responsabilidade de guarda de presos ou negligenciá-la. Isso na esfera administrativa, que também pode ser, dependendo do caso concreto, você está diante de um crime. Permitir que presos conservem em seu poder instrumentos ou objetos que possa danificar as instalações ou dependências que estejam recolhidos e também que eles também possam produzir lesões em terceiros. Facilitar o uso, por quê? Por parte dos presos de quaisquer substâncias proibidas em lei ou participar direta ou indiretamente do tráfico das mesmas. Mateus, o que é isso? Por exemplo, aqui, ó, lei de drogas. Você participar de forma direta ou indiretamente para o tráfico de maconha, de cannabis ali dentro da parte dos presos. Também desrespeitar ou procrastinar, claro, o famoso corpo mole, o cumprimento de decisões ou ordens judiciais, bem também como criticá-las. Ali, ordem judicial, ela tem que ser somente cumprida. Deixar sem justa causa, de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou solicitado por autoridade competente. Prevalecer-se de forma abusiva da condição de funcionário policial. Aqui também, carteirada. Lembra? Pega o caso clássico, carteirada, dá uma carteirada. Atentar com abuso de autoridades evidente contra a liberdade de pessoa ou contra inviolabilidade de domicílio. Cometer qualquer tipo de infração penal que, por sua natureza, característica e configuração, seja considerada como infamante, de modo a incompatibilizar o servidor para o exercício da função policial. Olha aqui para mim. Cara, é muita transgressão disciplinar. Essa é uma das aulas mais pesadas aqui do Estatuto. Porque é decoreba. Essa parte, cara, me desculpa, mas é decoreba. Você tem que pegar os pontos ali, você só tem que entender, a parte que você realmente tem que entender, que a gente está falando da esfera administrativa.
Esfera administrativa. Esfera criminal é uma coisa. Por exemplo, quando a gente está falando ali, caso concreto, um preso está sendo torturado ali. Você, como escrivão de polícia, você soube disso e você se omitiu? Primeiro, você vai estar dentro da esfera administrativa, infringindo, e você vai ser punido por uma transgressão administrativa disciplinar. E também você vai ser punido ali na 9455, que é a lei do crime de tortura. Então, esfera administrativa, esfera criminal. Elas vão andar independentes entre si. Vai ter o processo administrativo e vai ter o processo criminal. Isso é a regra. Mas Matheus, tem um negócio que eu sei que é esfera criminal, coisa julgada em penal faz coisa julgada em administrativo. Não vai para esse momento agora. Basta que você saiba, as esferas andam independentes. Esfera administrativa vai andar ali, esfera criminal vai andar ali. Independentes entre si. Isso que você tem que entender. Agora, o que é uma transgressão disciplinar ou não, isso são pontos que realmente você tem que tomar cuidado e esses são pontos que você tem que decorar. Essa é uma das aulas mais pesadas que a gente vai tratar, cara. É uma das aulas mais complicadas porque eu não tenho como muito te ajudar, te auxiliar nesse exato momento, tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês do Estatuto da Polícia Civil do Estado de Pernambuco nesse momento. Se você tiver alguma dúvida, o que você vai fazer? Você vai mandar para o atendimento ali do Alfacom e a gente vai tentar resolver da melhor forma possível. Nesse exato momento, a gente finaliza o bloco. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pro ao vivo do YouTube. E como a gente tá ao vivo e depois eles vão cortar na edição, eu posso escrever isso aqui, ó. Se você tiver qualquer dúvida, o que eu posso te ajudar, vou fazer o possível e o impossível para tentar te auxiliar. Você vai ali no meu Instagram, Matheus Hunk, e você me dá um grito. Entendido? Ah, Matheus, eu não copiei ainda. Cara, o bom da tecnologia é isso, que você pode pausar o vídeo. Você já ficou sabendo dessa tecnologia? É muito louco, né? Cara, então, nesse momento era isso que eu tinha para passar para vocês. Bons estudos para você. Lembra da escadinha agora, o que você vai fazer? Você tem um compromisso que você vai ter que firmar comigo, tá? Você vai assistir essa aula uma única vez, entendido? Uma única vez, fica tranquilo. Mas é assim, você estudando, tá? Você vai desligar o WhatsApp, você vai desligar o Instagram, você vai desligar a Quai, TikTok, eu não sei se eu já falei TikTok, mas eu falo de novo, que essa rede social eu comecei a usar ela e é um saco para treinar o algoritmo, porque de repente eu tô vendo um cachorro fofinho, aí de repente aparece uma mulher e daí de repente aparece um coach quântico. Eu não consegui treinar o algoritmo do TikTok ainda. Então você desliga isso, porque isso aí é o mal, Você desliga isso, você estudando, você vai precisar assistir essa aula uma única vez. Aí o que você vai fazer? Você vai ver um material de apoio que foi confeccionado com todo o carinho do mundo para você, entendido? E por fim, mas não menos importante, legislação estadual é leitura de lei seca. Você vai ler a legislação, você vai ler o Estatuto da Polícia Civil de Pernambuco. Senão, você não vai passar. É simples, pelo simples fato, é assim, essa é a escadinha. Uma vez a videoaula, mas assistir a videoaula para você moer. Depois material de apoio. E por fim, mas não menos importante, a legislação seca. Beleza? Então, de novo, só para você não se esquecer, meu nome é Matheus Basoler, você vem comigo e você vem com o Alfacom que vai ficar tudo bem. Beleza? Um forte abraço e bons estudos para você. Falou!